Olá, meus queridos alunos do curso de Bacharel em Teologia, tudo bem com vocês? Quero saudá-los com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje teremos a aula de número 17, que é uma continuação da aula 16. Nós estávamos vendo os sufixos pronominais, só que nós vimos no singular. Hoje nós vemos a parte 2, esses sufixos, né? Uma tabela de sufixos, então, agora no plural. Deixa eu projetar para vocês. A aula de hoje é bem curtinha, é só para complementar aquilo que nós vimos na aula passada, mas teremos as atividades com os sufixos pronominais, usando substantivos aí no plural. E as atividades estão logo abaixo aqui da aula de hoje, tá legal? Deixa eu projetar, então, a aula de hoje, para a gente dar continuação àquilo que nós vimos na aula 16. Que são os sufixos pronominais. Sufixos pronominais, parte 2. Vamos ver, então, as formas do plural desses pronomes. Como vimos na aula passada, nós vimos uma tabela com a forma no singular. Agora, veja essa tabela com a forma do sufixo no plural. Nós vamos usar a mesma palavra que nós usamos, né, na aula passada, a palavra cavalo. Veja agora, só que cavalo no plural, nós temos cavalos. Então, veja então como fica os meus cavalos, os teus cavalos no masculino, os teus cavalos no feminino, ok? Os cavalos dele, os cavalos dela, os nossos cavalos, os vossos cavalos. Então, veja, vamos voltar aqui, até onde nós vimos. Os meus cavalos, os teus cavalos no masculino e os teus cavalos no feminino. Veja aí a mudança, né, dos sinais massoréticos aí nas duas palavras. Os cavalos dele, os cavalos dela, ok? Os nossos cavalos. Veja como se escreve, então, os nossos cavalos. E veja, os vossos cavalos no masculino, os vossos cavalos no feminino. Aí não apareceu o S, né? Tá? Os vossos cavalos, tá? Os vossos cavalos no feminino. Os cavalos deles, os cavalos delas. O que você tem que fazer tanto no singular quanto no plural? Memorizar os sufixos que são acrescentados ao substantivo. No caso aqui, nós usamos o substantivo cavalo, tanto no singular quanto no plural. Na aula 16, nós vimos no singular. Na aula agora 17, estamos vendo no plural. Mas essa ideia vale para todos os substantivos, tá? Nós poderíamos ter aqui os bois, nós poderíamos ter aqui os patos, nós poderíamos ter aqui os homens, tá? Qualquer que fosse o substantivo, nós estaríamos usando aqui, então, estes sufixos pronominais, tá legal? Preste atenção, então, nos sufixos pronominais. É esse que está em negrito, tá? Veja que a palavra cavalo, ela está aí sombreada. Então, para você diferenciar, então, o sufixo. Queridos, na próxima aula, então, nós faremos uma leitura de alguns textos, tá? E já vamos levando em consideração toda essa parte gramatical que nós estamos vendo. Até a aula 17, então, nós vimos aí formas gramaticais na sua forma escrita. Nós agora, a partir da aula 18, então, nós vamos começar a ler textos bíblicos e eu quero mostrar para vocês, na próxima aula, uma ferramenta, então, onde você também vai ter um dicionário de palavras bíblicas para que você, então, faça a transliteração, ou seja, saiba como pronunciar essas palavras, tá legal? Então, te aguardo na aula 18 para que a gente, então, comece a ler alguns trechos de textos em hebraico. Fique com a paz do nosso Senhor e até a próxima aula. Tchau, tchau.